importante do que conhecimento é atitude, porque muito mais difícil do que aprender é colocar em prática. Os nossos negócios vão ser disruptados. A gente precisa continuar inovando todo dia. Esse é o nosso papel como líder, continuar inovando. Ninguém bate meta se não tiver cenoura. Ninguém bate meta se a tua equipe não tiver com você. Mas o papel nosso de líder é se tornar dispensável para a organização. É trazer gente boa, hardware bom, instalar o software, ensinar a metodologia, a ferramenta, cara, montar as equipes nos tamanhos certos e dar poder para essas pessoas irem lá e executar. Nos times que vocês montarem, permitam o erro, não da negligência, não do descaso, não da preguiça, mas o erro da tentativa do novo. O cérebro compra pelo começo, meio e fim. E quando não tem fim, ele continua comprando, em busca do fim que não existe. Netflix. Essas são as 6 maneiras que a gente pode chegar no inconsciente das pessoas. Vocês vão rodar esses testes todos e vão ver o que funciona. Vão gastar o mínimo possível e aí, se funcionar, aí vocês gastam o máximo possível para gerar o maior resultado. O futuro vai ser radicalmente diferente do passado. E se ele vai ser radicalmente diferente do passado, não é repetindo fórmulas de sucesso que a gente vai garantir o futuro. Oi. Entrou? Olá, tava entrando áudio. Desculpa, já tava ao vivo, estava sabendo. Seja muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso encontro aqui não presencial por enquanto. Estaremos de volta muito em breve e de volta ao nosso horário tradicional, a pedido dos nossos sócios, como a gente fala sempre ouvindo, né, vocês. A gente fez teste de horário e a gente está voltando ao nosso horário tradicional das 19 horas ao máximo. E, como sempre, eu queria, antes de tudo aqui, agradecer aos nossos parceiros, nossos sócios do Talks, em especial a Conexão FGV, nosso sócio de longa data, super parceiro. Como todo mundo sabe, quem é sócio do Talks tem algumas vantagens, alguns privilégios, alguns descontos. Então procure saber, tem um banner aqui na tela com os cursos deles. Vão lá, procurem saber um pouco mais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um belo momento para a gente se aprimorar. Mas, para a nossa palestra de hoje, a gente trouxe um super convidado. Eu estou super feliz. Eu sei que eu falo isso toda vez, mas dessa vez é verdade. Eu estou super feliz, porque assim, a gente está vendo, né, no momento ansioso para saber como será o futuro, como vai ser o momento pós-quarentena, quando a quarentena acabará, como vai ser a retomada do mercado. Então, nada melhor do que a gente saber disso, a gente dar uma espiadinha, um vizinho que já está passando por isso. Então, entender um pouco como alguns mercados estão se comportando, principalmente o chinês, que já está numa fase adiantada em relação a gente. Então para falar desse assunto, que é um assunto que eu achei super interessante, que interessa a todos que estão aqui, a gente trouxe ele. Ele é cofundador da Shinovation e colunista do portal AAA. Ele foi chefe também do e-commerce da Xiaomi para a América Latina, e foi um dos fundadores da Baby.com,
além de ter participado lá atrás do processo de criação do Submarino, né, um dos maiores e-commerce do Brasil, da B2W. Então, para falar um pouquinho sobre o mercado pós-corona, como o mercado chinês tem se comportado após o fim da quarentena e o que a gente pode aprender com eles, com vocês em Ash. Olá, boa noite. Obrigado, Denis. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como o Denis falou, nesse horário, praticamente o horário nobre das lives que a gente está vivendo agora, né? E então, é um prazer ter vocês aqui, vendo com tanta atenção esse tema. Eu acho que quando a gente estava conversando muito sobre o que trazer, acho que foi interessante. E eu quero dividir essa conversa de hoje com vocês em duas partes. Falar sobre o status, a situação da inovação no mercado chinês até então, até o início do processo de coronavírus, para vocês entenderem muito das coisas também que estão acontecendo e que vão impulsionar a China nesse papel de liderança. Por que a China tem condições de assumir esse papel? Na verdade, também todo esse processo já vinha acontecendo, mas vai ficar cada vez mais claro para vocês. Então, como o Denis comentou, tenho uma experiência muito ligada ao mercado de tecnologia, e-commerce, internet. Atualmente, a China Innovation é uma empresa que faz esse processo de conexão Brasil-China nesse segmento. Eu tenho sempre uma experiência tentando conectar o conhecimento com a prática de tecnologia. E mais recentemente, muito ligado ao que os chineses estão fazendo. Então, quando a gente pensa no mercado de tecnologia do Brasil, é natural que a gente olhe muito para os Estados Unidos. O que os americanos estão fazendo, o que a gente traz deles, as empresas, as grandes referências. Mas, de fato, se a gente pensar, se a gente olhar claramente na movimentação que aconteceu nos últimos 2 anos em startups, em tecnologia, nós teremos um panorama um pouco diferente dessa realidade. Um panorama onde se destacou bastante a aquisição da 99 pelo grupo Didi, e outras empresas também, como a gente pode ver nessa relação. Um dos grandes unicórnios que a gente tem no nosso mercado, o Nubank, foi investido pelo Alibaba, Tencent também vem investindo no Nubank e outras empresas. Então, esse é um movimento que já vinha acontecendo há um tempo, e acho que é importante a gente conseguir visualizar, porque ele, de fato, consolida essa presença chinesa nos investimentos locais. Alguns grandes cases, Log, a própria Yellow, que infelizmente agora já também diminuiu bastante suas operações, o Pershubano também foi talvez um dos primeiros grandes casos, e a CreditGo, que é a primeira fintech brasileira a receber investimento chinês. Isso todos esses outros casos que eu relacionei, que eu mencionei, foram de empresas estratégicas, empresas atuantes. Agora, os investidores chineses também entrando. E depois, o que complementa, o que nos traz para o momento atual? Uma relação como essa, de empresas, inclusive, boa parte dessas daqui que eu estou listando, são muitas, estão presentes nesse momento dessa nossa passagem pela pandemia. O AliExpress, que é o principal e-commerce chinês que vende para o mundo, vende internacionalmente, o TikTok, que provavelmente é a rede social que mais cresceu nesse período, e se eu perguntar, se vocês tivessem, se eu conseguisse ver a resposta de vocês, certamente uma boa parte tem usado o TikTok, mesmo por curiosidade, e outra empresa, como a League of Legends e a Animo TV, são empresas chinesas de tecnologia, com presença muito forte já no Brasil, entre os usuários, e duas coisas, a gente provavelmente não sabia, uma boa parte dos usuários não tem conhecimento que é da origem deles, e outra parte é que várias dessas empresas ainda estão entrando fisicamente. O AliExpress, por exemplo, ele é o segundo maior e-commerce no mercado brasileiro, sem ter uma presença física, sem ter uma equipe direta atuando aqui. Então, essa é uma das modalidades, uma das formas que as empresas chinesas de tecnologia têm se expandido internacionalmente, têm atuado em vários mercados, e é o que vem acontecendo no Brasil. E então, essas três frentes que eu comentei, das empresas investindo em startups, adquirindo startups brasileiras, dos fundos de investimento aportando aqui no Brasil, e das próprias empresas entrando com as suas operações. Então, a gente pode ter um panorama de que não só as empresas americanas estão fortemente estabelecidas aqui, mas as empresas de internet chinesa já estão, e provavelmente sem o nosso conhecimento, o que também pode ser um grande dificultador para quem está nesses mercados e quem está nesse dia a dia.
Então, quando a gente fala sobre o mercado chinês, provavelmente vem muito à cabeça alguns clichês. Clichês principalmente pelo nosso acesso ao conteúdo sobre a China. Então, a gente tem as notícias sobre o mercado chinês muito vindos da mídia americana, CNN, Washington Post, enfim, meios de comunicação de direita, de esquerda, de centro, mas sempre com a visão com filtro americano, ou com europeu, às vezes asiático, mas dificilmente a gente ouve ou lê diretamente sobre os chineses. Então, a gente acaba tendo velhos clichês. Enfim, então a gente tem as informações sobre o mercado chinês vindos muito de clichês e outras situações que não são necessariamente a realidade, não são necessariamente o reflexo sobre o mercado chinês. E uma das, talvez, a figura mais conhecida, o chinês mais conhecido para o público brasileiro, exatamente o slide. Aqui tem uma foto do Jack Chen na frente de um avião da Embraer. A Embraer, que inclusive teve o Jack como um dos garotos propagandas alguns anos atrás na Ásia. Ele ajudou o Brasil a vender aviões. Ele talvez seja o chinês mais conhecido de uma forma geral, junto com Bruce Lee. Mas eu queria falar sobre o Jack porque tem outro Jack conhecido, que é esse aqui, o Jack, a grande figura de referência do mercado de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, e a sua empresa, o Alibaba, que eu vou usar bastante hoje como referência sobre o que vem acontecendo e o que eles têm feito dentro do mercado de tecnologia, ok? Então, gostaria de dar a vocês as boas-vindas ao que a gente chama de a nova China, a China digital. Quando a gente pensa e quando a gente fala diretamente com os chineses sobre a retomada que vinha acontecendo, o crescimento que vinha acontecendo nos últimos anos, na verdade, a maior parte deles vão falar que é uma retomada, porque durante boa parte dos os últimos 2.000 anos, a economia chinesa foi a maior do mundo, junto com a indiana. Então, Índia e China dividiram a liderança global para determinado momento mais moderno da história, para uma posição de liderança da Inglaterra, com a Revolução Industrial, e posteriormente com os Estados Unidos, que é o que a gente está vivendo agora. Então, os chineses sempre vão falar, mas estamos, na verdade, retomando. Então, acho que isso vai ajudar todo mundo a entender um pouquinho dessa mentalidade e do que a gente entende como crescimento chinês. Então, quando a gente olha para a China como um todo e para o país, no aspecto de população, que é sempre, talvez, uma das grandes curiosidades, os chineses acordam competindo. Isso, talvez, para mim, seja o grande fator de capacidade de movimentação das coisas. São diariamente 1,4 bilhão de pessoas que estão concorrendo entre si. Estão concorrendo na escola, estão concorrendo no ambiente de trabalho, estão concorrendo na vizinhança, enfim, vários lugares. E esse 1,4 bilhão tem muito foco familiar na educação. Então, são esses números, para vocês terem uma noção, já são números de 2 anos atrás, a gente está sempre atualizando eles, a quantidade de pessoas formadas nos cursos ligados à tecnologia, ligados muito ao empreendedorismo, que dão origem a muitas das startups, dão origem a uma boa parte dos profissionais. Pessoas, foco na competição, é o que a gente chama de competição desde o dia zero, uma quantidade de executivos, funcionários, trabalhadores super qualificados e, principalmente, com uma cultura do que a gente chama de 996. Cultura 996 é trabalhar das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Talvez algum de vocês tenha lido matérias dos Estados Unidos falando sobre isso, falando sobre essa mentalidade, sobre essa visão de como isso funciona. E é basicamente o seguinte, mais do que simplesmente ter uma carga horária, mais do que simplesmente a gente falar que o sujeito está trabalhando nesse período, é que as pessoas estão muito focadas, as pessoas estão muito dedicadas. Às vezes a gente trabalha, a gente fala muito
na capacidade de entrega, na capacidade de execução dentro do horário, mas os chineses, pela função dessa carga horária de 996, eles falam muito, nós estamos indo além do competidor, além do executivo, além do que é meramente obrigação. Principalmente porque o sujeito ele consegue ver que ele pode se transformar no próximo Jack Ma ou pode perder até o emprego. Dentro de uma cultura de compartilhamento, cultura maker, adaptada à realidade da necessidade do cliente. Aqui eu faço uma brincadeira, normalmente, usando os termos aqui que são muito comuns para a gente aqui, o termo Nutella e o termo raiz, essa comparação, né? Então, normalmente eu falo assim, os americanos vêm com uma cultura de inovação muito Nutella, cultura de inovação dentro de laboratórios e startups, e os chineses estão lá na frente, na linha de frente, praticamente da indústria, pegando na mão do consumidor e tentando entender o que ele precisa para inovar. Aqui tem a foto de 3 aparelhos de celular reais, os 3 são celulares, inclusive essa caixinha de cigarro no meio, e os produtos foram desenvolvidos de acordo com a necessidade local. Um era um taser, uma caneta e uma caixa de cigarro para celular. Os chineses mostraram isso. Quando aconteceu todo o aumento de renda da população chinesa, eles começaram a querer produtos que fossem locais, não só os produtos que os estrangeiros já desenvolviam e queriam vender localmente, mas produtos adaptados, que é essa realidade que a gente chama de cultura Shanzai. Adicionando muito a velocidade de acontecimento das coisas dentro das empresas. E um dos grandes cases que eu sempre costumo mencionar é o da Microsoft, junto com o seu MSN Messenger, que existia na década de 90, que esse produto da Microsoft levou quase 6 anos para implementar uma funcionalidade que uma empresa local chinesa desenvolveu em pouco tempo. E aí eu vou dizer para vocês vão entender claramente como que... Aliás, vocês vão perceber como que uma falta dessa funcionalidade. Era nos comunicadores poder ter a função de fazer conferências, fazer videoconferências. Uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o WhatsApp. O WhatsApp está dominando o mercado de comunicadores no Ocidente de uma forma geral, sem ter o comunicador de conferência até alguns meses atrás. Agora conseguimos fazer um call com até 4 pessoas, eles já estão colocando uma funcionalidade para 8 pessoas, mas a Microsoft demorou todo esse tempo para conseguir avançar nesse processo. Outras empresas, outros cases de empresas americanas versus os seus pares chineses que demoraram o tempo para atingir mais de 50% do market share. Então, essa barra, esses nomes são comparações diretas. Setor de e-commerce, fintech, redes sociais, enfim. Então, a gente tem a situação da Amazon comparado com o seu par chinês, que é uma divisão dentro do grupo Alibaba, enquanto a Amazon levou 14 anos, os chineses levaram 9. Isso já é um exemplo antigo. Nas outras áreas, a gente estamos falando de empresas americanas que talvez não atingiram mais de 50% do market share, comparado com os chineses que levaram 3, 4, 5 anos, 6 anos. Então, a velocidade de evolução das empresas chinesas tem sido absurdamente grande. Isso, de novo, é um reflexo muito grande da própria velocidade e agilidade de adoção dos consumidores. Por isso que a gente consegue ver o fenômeno do crescimento do que a gente chama de unicórnios. Então, os unicórnios chineses estão surgindo a uma velocidade média de 7 anos versus os americanos, 4 anos versus os americanos de 7 anos. 4 dos chineses para chegar ao status de unicórnio versus os americanos 7 anos. Então, é uma velocidade que todos esses fatores que eu estou apresentando para vocês, a gente vai montando quase que um Lego, montando peça em cima de peça, para entender de fato qual que é a situação do mercado atual. O que mais nos aproxima atualmente dos chineses é a velocidade de adoção do consumidor. Então, aqui é o termo que no Brasil a gente chama de salto de tecnologia. Então, se a gente lembrar bem, se a gente puxar um pouco na memória lá atrás, na década de 90, no final da década de 90, uma boa parte da população não tinha acesso à internet. A maior parte das pessoas, dos internautas, eram muito concentradas na renda mais alta e também nas empresas e nos escritórios.
Então, só tinha internet quem tinha computador, notebook em casa, ou quem trabalhava nas empresas que tinham acesso à internet. Então, quando existiu o salto, maior disponibilidade de celulares a baixo custo, Wi-Fi, essas coisas todas, a gente viu, nesse momento, sim, a adoção de internet mobile em grande quantidade, que é exatamente o mesmo fenômeno que aconteceu na China. Então, anteriormente, também na década de 90, na China, boa parte da população nunca tinha acessado a internet, nunca tinha sequer um computador em casa, não tinha condições financeiras para isso. Crescimento da economia, crescimento do mercado, acesso a celulares de baixo custo, acesso à internet de qualidade, boom, praticamente foi isso. O crescimento, atualmente, já nesse ano, a gente pode dizer que mais de 1 bilhão de chineses acessam a internet, e sendo que 90% disso acessa via celular. Isso significa, tem um impacto interessante. Muitas empresas têm surgido no mercado chinês, muitas empresas de tecnologia que não têm sequer um site, ele tem um aplicativo. Porque o usuário ele não acessa mais através do desktop, ele acessa pelo celular. Okay? Então, aqui é uma figura que talvez a gente tenha se acostumado a ver muito nos últimos anos, a explosão da classe média, dependendo da referência, existem indicadores de mais de 200, 400, até 500 e 600 milhões de chineses representando a classe média chinesa. Isso são 2, 3 vezes a população brasileira, praticamente. Então, a gente somando tudo isso, mas com uma disponibilidade enorme de capital, então, nos últimos anos, muito dinheiro indo para grandes investimentos principalmente ligados à tecnologia, isso é super importante, criando um ciclo que está acontecendo agora no Brasil, nesse momento, do surgimento dos unicórnios, do crescimento, da consolidação dele, e nos próximos anos, a abertura de capital dessas empresas nas bolsas, a China vivendo isso praticamente 10 anos. Já na primeira bolha, lá da internet, lá no final da década de 90, no início, até 2001, março de 2001, foi exatamente o período que teve o estouro da bolha. A China já vinha vivendo isso, estouro da bolha, assim como os Estados Unidos, uma baita esfriamento do mercado de tecnologia, até o que torna bem interessante toda essa referência e entender o mercado chinês, de fato. Mas, assim, a pergunta é, os chineses de fato inovam? Acho que sempre gosto de puxar esse tema. Nós, chineses, né, isso sempre uso de uma forma a imprensa, o dinheiro, várias coisas, e, inclusive, o próprio futebol, a primeira modalidade de futebol que foi jogada, a primeira reconhecida oficialmente pela FIFA, foram os chineses. E, infelizmente, a gente não treinou, e agora a gente tem o belo campeonato amigos. Então, não é tão moderno assim, se a gente pensar bem. Então, os chineses tiveram eleitores. Atualmente, no presente, eu coloquei aqui duas figuras do não são criações, é um sujeito fazendo compras via celular e uma pessoa pagando via celular. De fato, não são, e aí que eu quero mostrar onde entra, qual que é a mentalidade, qual que é o modelo de inovação chinesa. Não é criação sempre com os Estados Unidos. Os americanos são os grandes inovadores da tecnologia. O transformação digital, que é o termo que a gente está usando bastante atualmente. Transformação digital significa o usuário entender os modelos de negócio, entender como crescer, entender transformar a humanidade, querer salvar o mundo, como muitas startups americanas surgem. As startups e as criações chinesas são muito mais pé no chão. Vamos criar um produto que atenda a população e que atenda ao nicho, e assim, e a grande vantagem dos chineses é que são nichos gigantescos, né? Então, são aplicações, são funcionalidades, são serviços que atendem diretamente os consumidores. Então, e uma boa parte das vezes, não.
próprio QR Code. O QR Code que a gente está vivendo agora no Brasil, essa inovação tanto de meio de pagamento, utilizando para você doar dinheiro, você precisa usar o QR Code. O QR Code é uma produção, principalmente da fábrica, da indústria automotiva, para controle das linhas. O QR Code é uma grande funcionalidade para pagamento via celular no mercado chinês. O que as startups ocidentais costumam pegar, de usar o NFC, usar tecnologia de chip, coisas assim com alta tecnologia, os chineses usaram o QR Code, que é um negócio que, inclusive, na ponta de quem está recebendo, por exemplo, eu só preciso de um código impresso, não preciso de muita tecnologia. Por isso que, muitas vezes, para se dar como exemplo da facilidade e do baixo custo do pagamento via celular na China, utiliza-se o caso dos mendigos que estão recebendo dinheiro. Ele coloca lá a plaquinha, um QR Code no peito, vai pedir dinheiro, o sujeito fala assim, poxa, não tenho dinheiro, mas eu tenho pagamento via celular. Ok, eu aceito, escaneei aqui e o sujeito recebeu. Essa é a facilidade. Essa é a grande diferença. Ao invés de usar o NFC, usar um código de aproximação que depende de ter tecnologia, internet, a maquininha tem que aceitar o negócio, escaneou e já foi. Então, essa é a parte, talvez, se vocês pedirem para resumir, qual que é essa minha apresentação inteira, foque nesse slide, foque nessa mentalidade. Isso daqui é a forma de inovar e talvez seja uma grande referência para os brasileiros, porque nós também não somos muito focados em grandes inovações tecnológicas puras. Temos várias dificuldades de investimento, de quantidade de talentos, e a gente vai sempre buscar, mas a gente tem o conhecimento do mercado. A gente entende o brasileiro. Então, isso nos aproxima entre, talvez, o que a gente sempre tenta aspirar dos americanos e do tal Vale do Silício. Pouco mais de 2 anos, mostra o grau de penetração do PIB, da internet dentro do PIB dos países. Então, a China é o segundo país com maior penetração. Então, para quem gosta de números, de referências, não só cases, isso aqui é importante. Até, muitas vezes, para defender uma penetração da internet dentro do seu PIB maior do que os americanos. Obviamente, o PIB americano ainda é diferente. De qualquer forma, os americanos ainda são a grande referência, os americanos ainda setores, como o ranking dos maiores unicórnios, mas das empresas chinesas, dos 20 maiores, atualmente 8 são chineses e 12 são americanos. 8 chineses, 12 americanos. E quando eles começarem o processo, a grande chamada que a gente tem que ter como executivo, como empreendedor aqui no Brasil o que vai acontecer quando entrar. Eu ilustrei algumas empresas chinesas que já estão aqui. Se você é de e-commerce, você já está competindo com a Alibaba há pelo menos 5 anos. Está competindo mais com a Alibaba do que talvez com a Amazon, que está fisicamente aqui. O Alibaba é o segundo maior e-commerce no Brasil, sem estar aqui no Brasil. A Amazon é a 5º maior, 6º maior, dependendo do ranking, e-commerce no Brasil, com uma equipe enorme aqui. Então, acho que são algumas referências e modelos que a gente tem que ter como referência. Uma das grandes áreas que eu já tinha comentado no início, pagamento via celular, talvez esse daqui é o que tem a maior diferença e a maior liderança do mercado chinês versus os americanos. Em 2016, essa diferença já era de 80 vezes, não estou falando de 80%, estou falando de 80 vezes. Os chineses são 80 vezes maiores, foram 80 vezes maiores em 2016 do que os americanos, em pagamento via celular. E a expectativa, até antes do coronavírus, é que isso atingisse 166 vezes. Alguns números parciais indicam que talvez vá atingir 200 vezes.
200 vezes os chineses maior do que isso. Por isso que eles se posicionam cada vez mais como os líderes de tecnologia e principalmente na tecnologia mobile. A gente sempre olha muito a Uber, sempre olha muito o Airbnb, Facebook, como as ferramentas, e WhatsApp como as ferramentas dominantes. Quando a gente olha no mundo todo, incluindo a China, o mercado americano, a gente percebe que ele é muito menor do que a nossa expectativa. Outra área de liderança muito grande, eu gosto de dar destaque a essa área porque é a minha área de origem, eu conheço profundamente, até antes, e aí depois, quando a gente começar a finalizar, quando a gente estiver caminhando muito para o final, eu já vou trazer de novo essa questão do e-commerce. Antes do coronavírus, 25% do varejo chinês vinha através do e-commerce, 25%. Então, um pedido a cada 4 era online. Esse número agora, durante todo o Covid-19, passou para praticamente 80%, 90%, e quando a gente voltar, esse número deve atingir mais de 50%. Como referência, no mercado americano, antes da Covid, era cerca de 15% a 18%, então, os chineses 25%, os americanos 15%, mais ou menos, e o Brasil, a gente tinha cerca de 5%. Então, um pedido a cada 20 compras no varejo brasileiro era a internet. E não só na proporção, como essa proporção do share global. Então, até antes do Covid, quase 60% das transações do e-commerce originadas e feitas por chineses, interna ou externamente, representava dentro do mercado global. Então, 60% do e-commerce no mundo todo tinha essa cor vermelha que a gente está vendo aqui. E não é só em função do tamanho. E é isso que eu quero mostrar também para vocês. Essa empresa, principalmente, que é a grande referência, o grande benchmark, que é o bicho desconhecido. O Alibaba, normalmente, para quem está no mercado de e-commerce, vê muito o AliExpress, vê outras, para quem trabalha com importação, Alibaba.com, mas eu vou falar o nome de algumas empresas ocidentais que a gente está muito acostumado para entender o que de fato é o Grupo Alibaba. A empresa, no seu site, no seu blog, fala, não sou uma empresa de e-commerce, sou uma empresa de dados. We are a data company, somos uma empresa de dados. Inclusive, ele não fala data company porque ele está escrito em chinês, mas só para vocês ter uma referência com relação a isso. O Alibaba, o Grupo Alibaba é como se fosse a soma do Walmart, mais a Amazon, mais a Visa, mais o Netflix, mais o YouTube, mais a Rappi, mais o iFood, mais os Correios, mais um clube de futebol, e aí você coloque o clube de futebol da sua preferência, o clube de futebol que o Alibaba é dono, inclusive foi o clube onde o Filipão trabalhou. O Filipão foi campeão da Copa da Ásia durante 3 anos, então eu vou colocar Palmeiras aqui nesse caso, que inclusive é o time que eu torço, enfim. Então, esse é o Grupo Alibaba. Então, não é um e-commerce, é uma empresa, é um grande conglomerado, é o que a gente chama de ecossistema. São empresas diferentes, que o Alibaba tem participações diferentes, mas eles estão trabalhando juntos. E uma coisa super importante no meio de tecnologia, é um login único. Então, cada vez que eu entro em cada um desses serviços, eu uso o mesmo login. É como a gente faz atualmente com o login do Facebook, do Google, eu acesso várias coisas. Mas isso significa, na prática, no mercado chinês, para as transações, que o Alibaba sabe quando eu estou comprando qualquer coisa dentro do seu ecossistema, inclusive fora. Eu mencionei a Visa, certo? A Visa, no caso do Alibaba, é o Alipay. É um meio de pagamento que, inclusive, os concorrentes do Alibaba aceitam. Então, quando na China você compra em uma empresa que concorre com o Alibaba, o Jack Ma ele sabe. Então, o conhecimento que o Jack Ma tem sobre os consumidores chineses, de uma forma geral, é muito maior do que o Jeff Bezos tem pela Amazon nos Estados Unidos. Exatamente por causa dessa penetração do meio de pagamento. Então, estou usando de uma forma muito simplificada para vocês conseguirem ter uma noção do que é. O Grupo Alibaba normalmente é muito difícil de explicar cada uma das peças, mas quando eu coloco os nomes que a gente tem familiaridade, vocês conseguem entender. Então, na prática, é aquela brincadeira que o próprio Jack Ma já falou, eu sei
o tamanho da roupa de cada um dos chineses que já compraram comigo e não compraram. Porque se o sujeito comprou num concorrente, comprou na Zara, enfim, o Jack sabe, infelizmente. E aí, fazendo uma comparação, novamente, trazendo a Amazon, que é a grande questão. A comparação, vocês já viram, não é mais meramente um e-commerce versus uma empresa americana versus uma empresa chinesa. Atualmente, é uma disputa de modelos de negócios. A Amazon, todas as vezes que vai entrar no mercado, e já aconteceu isso no Brasil também, as ações das empresas concorrentes desabam. Então, a gente teve aqui, quando a Amazon, no ano passado, anunciou um investimento maior no setor de marketplace, Magazine Luiza, Mercado Livre, a própria B2W sofreu queda nas suas ações. Enquanto isso, no mercado chinês, quando o Alibaba anuncia a entrada no mercado, todo mundo sabe que eles vão começar a colaborar. Então, é um modelo de império versus o modelo de ecossistema de colaboração. O Alibaba, quando anuncia, e é interessante, eu vou dar um exemplo real que eu presenciei na última vez que eu fui lá. O Alibaba tem uma rede de tem uma unidade de hotéis autônomos. Então, é um hotel onde você entra, você não faz nada, é tudo automatizado. É tudo por reconhecimento facial. Check-in, reconhecimento facial, abre a porta do elevador com seu rosto, só entra no quarto se for você, e você faz o pedido de room service por voz, e aí chega um robozinho, ele não bate na porta, ele te avisa, você coloca o código lá e abre. Então, é tudo automatizado. Vocês vão falar, poxa, o Alibaba fazendo isso? Sim, eles fazendo, e mais do que fazer, porque eles querem entrar no hotel, eles querem desenvolver tecnologia hoteleira para um dia existir hotéis como, vou dar um exemplo hipotético, Ibis Powered by Alibaba Technology. Uma rede como a Ibis, ao invés de desenvolver toda essa tecnologia, utilizar a tecnologia do Alibaba. Então, isso é a colaboração. Outras áreas onde eles estão entrando, também fazendo isso. Por isso que, novamente, Amazon, Império, Alibaba, ecossistema, colaboração. Outra grande empresa que faz isso, e provavelmente vocês já ouviram falar bastante, é a Tencent, que é dona do WeChat, que é dona de vários games. Se alguém de vocês for um gamer, ou se tiver filhos, sobrinhos ou crianças por perto, provavelmente já ouviu falar do League of Legends, ouviu falar da Riot, de várias empresas. Então, o WeChat é exatamente a Tencent, essa empresa. O WeChat é o principal aplicativo. Normalmente, as pessoas falam o WeChat é a versão chinesa do WhatsApp. Vocês já estão percebendo que não é. Inclusive, existe uma brincadeira na China que o WeChat é o que o Mark Zuckerberg gostaria que o WhatsApp fosse quando ele crescesse. Porque ele é muito mais e ele gera uma receita absurda para a Tencent, enquanto o WhatsApp não gera praticamente nenhum centavo, por causa do modelo de negócio. Então, a visão que eu comentei sobre o grupo Alibaba, que é um ecossistema que faz tudo, que permite tudo na vida do consumidor chinês, é essa realidade também dentro do mercado, dentro do modelo da Tencent. E aqui vocês estão vendo um logo interessante, destaque a Tesla. Por que a Tesla? Porque a Tencent é a terceira maior investidora da Tesla. E a tela de um carro é a quinta tela na vida das pessoas. Se vocês pensarem, tela da TV, tela do celular, tela do computador, tela disso, tela daquilo. Quando os carros forem totalmente autônomos, e na verdade, de certa forma, já é quando a gente entra num carro e tem um motorista, tem um Uber, então a gente não está concentrado, a gente pode ter a nossa visão focada em outra coisa, a tela é importante. E, de novo, o usuário único. Então, quando eu estou jogando, quando estou baixando conteúdo, quando estou fazendo pagamento, quando estou fazendo qualquer coisa, e quando entro no carro, todos esses momentos, a Tencent sabe, isso significa que eles têm todo o conhecimento sobre a minha vida. E é um dos grandes destaques do mercado chinês também. E é o que começa a nos trazer para esse modelo de super apps. Isso é super importante, cada vez mais no momento aqui no Brasil, porque é o que a gente tem de duas camadas. O ecossistema, que eu comentei com vocês até agora, e o que a gente estava chamando de super apps, que é a parte dos aplicativos. Então, todas essas funcionalidades estão disponíveis na China para 1 bilhão de usuários. E qual que é a realidade da competição? Então,
para a gente entender, porque isso pode ser um modelo que vai acontecer no Brasil, ou que está se desenhando no Brasil atualmente. A concentração no acesso aos usuários é tão grande nessas duas grandes empresas que praticamente todas as companhias na China, sendo microempresa, sendo grande empresa, ou inclusive multinacionais, precisam se associar a essas duas grandes empresas. Então, na China, eu preciso ser Tencent ou eu preciso ser Alibaba. Dificilmente eu consigo concorrer no mercado chinês sem ser qualquer um desses dois. E o que acontece no Brasil? Essa é a realidade. Quando eu fazia essa palestra, falava sobre super apps, falava sobre ecossistemas no ano passado, no ano retrasado, parecia uma grande visão que era distante, que era uma realidade meramente no Brasil. E o que está acontecendo nesse momento é o mercado brasileiro está deslocando sua visão de basear suas inovações, seus principais negócios de um modelo americano para um modelo chinês. Então, atualmente, a gente já pode falar que no mercado de mobile, mercado de celulares, todos esses serviços, principalmente ligados ao meio de pagamento, é um modelo inspirado na China. A China está se transformando na realidade do que a gente chamava de copy to China. E aí o que é importante, a gente não está falando de pequenas startups, não estou falando de alguém que saiu no hackathon, estamos falando de empresas bilionárias, startups bilionárias, unicórnios, estamos falando dos maiores bancos, estamos falando dos maiores varejistas do Brasil, estamos falando do maior player chinês, a Ant Financial, através do Alipay, está no Brasil. Ou seja, o cara que inventou tudo isso está aqui também. O que isso significa para as nossas empresas? Qualquer empresa precisou escolher qual que foi o seu parceiro principal. Aqui no Brasil, provavelmente o impacto vai ser muito parecido. O que eu vou ter que fazer? E um dos casos já vem acontecendo. Um dos maiores vendedores dentro da Rappi é o Carrefour. 25% das vendas online do supermercado Carrefour acontecem dentro da Rappi. Carrefour, um dos maiores varejistas do mundo, inclusive do Brasil, acessa brasileiros. Eles precisam acessar os consumidores pelo aplicativo através da Rappi. Isso significa o que para o seu negócio? Acho que essa é uma das grandes reflexões que a gente tem que ter com relação ao que vem acontecendo na China para trazer para a nossa realidade, que pode ser cada vez mais atual. Para facilitar o nosso entendimento, eu desenhei um framework muito simples para encaixar e para entender e talvez para você aplicar na sua empresa. Então, grande parte, modelo teórico de ecossistemas, baseado em modelo de negócio, uso de capital, mencionei muito investimento, compra, cultura e mentalidade de startups, que é essa visão de ser muito rápido, e digitalização de tudo. Essa observação talvez seja mais importante. 25% do varejo chinês é e-commerce, eu comentei. E eu vou trazer de novo essa informação. O Jack Ma e o Alibaba não querem necessariamente aumentar esses 25% para 30%, para 40%, para 50%. Eles querem digitalizar os 100%. Eu dei o exemplo do hotel. Ele não quer que o hotel dele aumente, ganhe market share. Ele quer que a tecnologia do hotel dele seja adotado por outras empresas. Em algum momento, o hotel do Alibaba não vai crescer mais, mas outras empresas, outras redes de hotéis vão adotar a tecnologia deles. E quando adota a tecnologia, de novo trazendo um ponto-chave que eu mencionei, o uso do login. O Jack Ma vai começar a saber também quando você se hospeda no hotel do Ibis, que é o exemplo que eu dei aquela hora. Por causa da tecnologia, por causa do meio de pagamento, por uma série de razões. Isso tem que ser a nossa visão para entender uma realidade. Não é mais a realidade só do mercado chinês. É a realidade que começa a se desenhar no Brasil. E agora a gente está vendo na Covid exatamente isso. As grandes empresas de tecnologia atuando como plataforma e atuando como atores que facilitam a digitalização e aceleração de processos de entrada. O Rappi e iFood não são só mais deliveries, são players da transformação digital. São empresas que estão ajudando restaurantes, pequenos comércios a entrar no digital, a se transformarem. São empresas que falam assim, poxa, você não precisa desenvolver seu aplicativo. Eu tenho aqui já um mundo de consumidores, então eu vou te ajudar.
Aqui vou falar rapidamente sobre alguns modelos e já vou dar entrada, dar um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o momento atual da Covid. Então, alguns modelos importantes de inovação que vem acontecendo, lojas autônomas, de posse, a gente tem modelos como Uber de compartilhamento de produtos, aplicativos que vendem diretamente para o consumidor final, uso de live streaming, que eu diria que talvez dos casos que eu vou mostrar, e eu vou compartilhar depois dessa apresentação para vocês, seja a próxima onda no varejo e no e-commerce brasileiro. É o uso de live streaming para venda de produtos. O live streaming não que a gente já está vivendo de uma certa forma, aqui inclusive na nossa apresentação. Se eu fosse brincar com vocês, eu ia colocar lá, falar para o Denis, coloca aqui um QR Code para eu vender um produto aqui. É a mesma coisa. Então, o que a gente está vendo dessa onda de lives, lives de música, de entretenimento, já vem acontecendo há 5 anos na China, muito baseado não só na doação e transacional, mas na venda de produtos. Entre 15% e 20% do e-commerce chinês já roda através de live streaming. Então, é um sujeito, sei lá, como eu, ao invés de falar sobre um tema, ele está aqui, pega aqui, ele começa a apresentar sobre essa água. Ele vai falar sobre a água, dar todas as características, falar o preço, o tempo de envio, ou vai inventar uma história maravilhosa sobre a água, enfim, não é um técnico, mas é alguém falando. Não é o consumidor entrando numa página de produto, meramente olhando a foto e meramente olhando a descrição. É alguém te convencendo. E o que é mais interessante, você que está assistindo pode responder e perguntar, mas quanto que custa isso se eu comprar 10 unidades? Quanto tempo leva para chegar? Essa água pode colocar sabor? Enfim, qualquer coisa que você queira perguntar. E eu estou vendo, estou interagindo com você e vou responder. Olha, essa água aqui tem essas características, e se você comprar agora, eu vou te dar um cupom de R$10 e compre imediatamente. Isso tem acontecido no Black Friday, no Black Friday chinês, que é o Singles Day, acontece a pessoa que mais vende, a entidade que mais vende batons na China não é uma rede de varejo, é um sujeito, é um influencer, é um homem, inclusive. Ele é chamado Rei do Batom, King of Lipstick. É um sujeito que conseguiu vender 150 mil batons em 5 minutos. 150 mil batons em 5 minutos. Quero que vocês lembrem desse número quando vocês forem pensar, quando vocês forem assistir a primeira live de e-commerce aqui no Brasil. Mas é a realidade que está se transformando. E para o Brasil serve muito bem. A gente está começando a se acostumar à live, a gente está começando a se acostumar a fazer QR Code, a doar, a fazer transação, e o brasileiro é naturalmente muito eloquente, muito falante, vendedor, então serve muito bem para grandes empresas, para pequenas empresas, para qualquer dimensão. Essa venda via live streaming, eu quero que vocês lembrem muito bem que provavelmente vai ser a próxima onda aqui na China, no Brasil também. Vários outros negócios, lojas autônomas, que já vem acontecendo nos Estados Unidos também há alguns anos, conversão de lojas de bairro em tecnologia. Então, esse aqui era um supermercado qualquer na China, e agora tem a tecnologia do Alibaba, que eu comentei com vocês. Esse logo aqui, vermelho, é o logo do Alibaba, para essas lojinhas. Então, o que eu comentei lá, sobre a adoção de tecnologia, sobre o Alibaba não concorre com as empresas. Existisse uma loja física que foi convertida para Rappi. Uma loja física que colocou um restaurante que colocou o logo do iFood. É isso. Não só o tráfego, a geração de pedidos, mas a própria tecnologia que está lá dentro. O fornecimento dos produtos que estão lá dentro. Como o Alibaba também fornece produtos, a partir do momento que acaba o estoque, a tecnologia avisa para um fornecedor e manda o pedido aqui. A integração total dessa cadeia. Modelos de direto ao consumidor. Então, essa aqui é uma marca que nasceu na internet, marca que era digital, como, por exemplo, a Amaro, que a gente não tem no Brasil. A Amaro nasceu na internet e depois abriu loja física. É um movimento muito parecido. Empresas como a Xiaomi, que eu fui executivo,
80% das vendas 2 anos atrás eram direto do consumidor final. Não atravessava nenhum varejista. Isso significa que a Xiaomi conhece os seus usuários, os seus consumidores, como nenhuma empresa no mundo. Se a gente pegar a Samsung, se a gente pegar a Apple, todas as empresas que nasceram antes da internet. Apple nasceu antes da internet, Samsung muito antes. Todas as empresas nasceram antes. A Xiaomi nasceu pós. A Xiaomi nasceu com essa visão de internet. É uma empresa que atualmente já fatura esse número que vocês estão vendo aqui. É uma empresa gigantesca, com a diferença que conhece seu consumidor final. Quando a gente começa a comparar, e aqui eu vou trazer como um dos últimos exemplos já, Singles Day, comparando sempre com Black Friday, ele é muito mais do que Black Friday. Aqui são alguns números para vocês verem o crescimento do Singles Day. Então, no ano de 2016, era 5,8 de Black Friday, 14,3 de Singles Day, 2017, 2018, 30,8, 2019, 38 bilhões em um dia. E aí, que é o que eu trago para vocês, ele não é só mais um dia de vendas no e-commerce chinês. Inclusive, ele atinge o consumidor brasileiro, o consumidor americano, pelo cross-border, pela propaganda. Ele é um festival de vendas dos Estados Unidos. Então, isso é uma das coisas mais mais importantes. Mas aqui, e aí, para fazer a alegria de quem é varejista, não é um dia onde as pessoas só se preocupam em descontos. Porque ele é um grande festival de conteúdo. Imaginem, talvez, Criança Esperança ou uma virada do Faustão para vendas. Então, é uma transmissão de conteúdo na TV de 5 horas que o Alibaba faz, mostrando produto, mostrando artistas, e é feito por live streaming, que é o que eu comentei com vocês. As pessoas compram, as pessoas se engajam, as pessoas se divertem. Não estão só procurando o desconto. Esse é um dos grandes aprendizados também. Então, quando vocês estão olhando vários cases, agora eu vou dar um outro também interessante para vocês. O uso de realidade virtual. Aqui também, uma outra modalidade. Esse aqui já é o live streaming, como eu comentei com vocês. Aqui uma influencer vendendo, essa influencer conseguiu vender 10 milhões em 2 horas. Vocês estão percebendo onde está a tecnologia aqui? Pouca tecnologia, muito modelo de negócio, muita visão diferente. Agora começa a ficar mais claro, porque 60% do e-commerce mundial é na China. Por que que a China é tão dominante, não só pelo tamanho da população, da base de usuários e quantidade de clientes? São por inovações como essa daqui, essas que eu estou mostrando para vocês. E, até para encerrar, aliás, para já ir para o final, com essa moça aqui. Ela é uma chinesa que morava na época na Austrália, vendia produtos pelo WeChat, que é o que a gente está começando a fazer desesperadamente agora, vender pelo WhatsApp, vender pelo Facebook. Teve uma crise de alimento na China alguns anos atrás, as pessoas deixaram de comprar leite em pó de criança porque muitas morreram, e começaram a pensar, onde que eu vou comprar esse produto para os meus filhos? Olharam para o mundo, no mapa, Austrália e Nova Zelândia do lado, os maiores produtores de lácteos do mundo. Como que eu vou comprar um leite em pó? Eu sou um chinês, como que eu vou comprar um leite em pó na Austrália? Eu vou comprar pelo chat, porque eu tenho um vizinho, eu tenho algum conhecido que está fazendo intercâmbio, compro, começo a fazer pedido. Meio de pagamento já... Essa informação passou pelaquela estatística? Não, mas ela aconteceu online. Aconteceu quase que eu chamo pelo submundo do e-commerce. Ele é a dark web do comércio eletrônico. Está passando a deriva da gente. Nós, como grandes empresas, como empresários, como executivos, como empreendedores, muitas vezes a gente está perdendo oportunidades como essa de 15 bilhões em 2014, sem a gente perceber. Pessoas se organizando. Ou, no lado oposto, o mesmo modelo já aplicado para o mercado de luxo. E a gente fala dos grandes desfiles. Então, nos últimos 5 anos, nos grandes desfiles internacionais de moda na Europa e nos Estados Unidos, na primeira fileira, tinha lá alguns caras de olhos puxados, alguns chineses. Não são necessariamente
pessoas super ricas, famosas. São os influencers ou os para a China pegando os pedidos. Então, literalmente, no momento que aquela roupa entra na passarela, ele está fazendo transmissão lá, as pessoas lá na China assistindo, fazendo pedido, fazendo compras. Ao invés de esperar que aquela coleção chegue lá. Fenômeno do Daigou, dos usuários de compras internacionais. Então, agora, encerrando essa parte da apresentação, copiador. A China é um inspirador, a China está desenvolvendo muita coisa e está impactando. Então, literalmente, pensem, através do que a gente agora, inclusive nesse momento, enquanto eu estou falando, você pode estar fazendo outra coisa. Aqui, pega o computador, entra no AliExpress, compra um produto lá da China, um lançamento lá da China, para você receber daqui a, sei lá, 30 dias. Isso é o potencial do mercado internacional e que não só as empresas chinesas aproveitar muito bem, ok? Agora, eu não sei se o Denis quer colocar algumas das perguntas que foram feitas, posso comentar um pouquinho do cenário. Agora eu vou entrar mais como comentário de uma forma geral do cenário atual de Covid. Denis, tem alguma coisa? Eu posso tocar para frente? Pode liberar meu microfone aqui. Pode tocar aí. Está todos atentos aqui, mas pode tocar, depois a gente passa as perguntas. Vocês entenderem o que é a China, o que tem sido a China nos últimos 5, 10 anos, para a gente chegar no momento atual, porque muitas das coisas são, aliás, basicamente tudo que está acontecendo, que aconteceu desde o início da Covid, e acontece agora, e vai ser o cenário da retomada, era importante isso. Se eu não desse esse panorama, acho que às vezes fica a conversa muito solta. A China, obviamente, foi o epicentro, todo mundo sabe, no final de dezembro, e aí é muito discutido qual que foi o momento, e aí acho que não é muito, né, aqui o nosso local para discutir isso. Em dezembro começaram os casos, o lockdown começou na cidade de Wuhan no dia 23 de janeiro. Então, no dia 23 de janeiro, no início de janeiro, nas primeiras semanas, as coisas começando a ficar complexas, começando a crescer de uma forma muito rápida, e é importante vocês entenderem, o Covid-19 teve como epicentro na China. As coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram e o governo chinês não sabia o que estava acontecendo. Isso acho que é uma das coisas mais relevantes para a gente conseguir contextualizar. Poxa, os caras não compartilhavam informação, não compartilhavam porque talvez não sabiam o que estava acontecendo. Então, a partir disso, começaram a dividir informações, pegarem muitos dados, e entrou a primeira parte da tecnologia chinesa nesse momento, do uso da tecnologia. É o seguinte, a aplicação de inteligência artificial, de machine learning, de os vírus, entender qual que era a situação do momento. Então, esse foi uma das primeiras aplicações do mercado de tecnologia lá na China. O segundo foi mais para o dia a dia do combate e mais na relação do combate e depois na utilização da própria rotina dos consumidores. De todas essas coisas que eu comentei até agora, o que eu quero trazer para vocês é o caso do QR Code da saúde. Então, eu comentei no meio de pagamento dos grandes aplicativos, do Alipay e do WeChat, você consegue pagar as coisas, são os dois principais aplicativos. Então, tem uma base instalada gigantesca. Nas grandes cidades, praticamente não tem uma pessoa que não tenha esses aplicativos. Quando começou o movimento de precisamos sair, só que as pessoas podem estar assintomáticas, eles pensaram assim, poxa, então talvez eu não... e ter um tempo de incubação, eu preciso um infectado. Então, não dá para eu esperar o exame, coletar o exame do cara, coletar o sangue, enfim, fazer um exame, esperar sair para deixar ele sair, para deixar ele circular. Então, desenvolveu-se uma tecnologia, um conceito chamado QR Code da saúde, ou o Health QR Code, que é o seguinte, basicamente,
é a captura das informações de várias fontes, inclusive também do próprio usuário. Então, eu vou lá, eu falo, eu vou criar uma conta no QR Code da saúde, abro, coloco nas últimas semanas, se eu viajei, se eu fiquei em casa, enfim. E aí o governo começa a puxar dados de outras informações, principalmente de mobilidade. Então, onde eu estive nos últimos tempos. E começa a cruzar e, através de uma margem de informações, ele consegue detectar se em algum momento eu estive próximo a alguém que esteve ou está doente. Ou é um suspeito de estar doente. Se acontece isso, o meu QR Code fica amarelo. Então, ele começa a chamar atenção. E você pode ser um suspeito. Ou você pode se dirigir a um lugar para fazer um exame ou ficar em casa em quarentena. Se eu tenho informação que alguma fonte colocou a informação que eu estou doente, então o vermelho significa não sair de casa. E não é só uma informação para mim, mas principalmente para os lugares onde eu vou. Todos os lugares onde você vai, públicos ou privados, você precisa mostrar esse QR Code. Então, para entrar no supermercado, para entrar no escritório, para entrar em qualquer lugar, eles olham. Se você está vermelho, você não vai entrar. Não só não vai entrar, como ele vai chamar uma ambulância para te levar para o hospital. E essa informação é atualizada. Então, depois de um tempo, se eu fiz a quarentena, ele pode virar amarelo, ou pode virar amarelo, depois virar verde. Então, esse daqui é um dos grandes usos da tecnologia, uma coisa muito simples, utilização de dados em um aplicativo. Ok? Então, na retomada, que eu acho que é a grande discussão atualmente, o que a gente vai fazer para as pessoas ficarem seguras, não é só um álcool gel, não é só uma máscara, não é só um termômetro. E não é só deixar os idosos e o grupo de risco em casa. Porque eu posso ser alguém fora do grupo de risco, mas doente, assintomático, que eu vou sair na rua e vou infectar um monte de gente. Sem saber, eu posso estar no início da incubação. Então, só que se eu sair, eu vou ter que mostrar. E a margem de erro é cada vez menor com relação a isso, porque a quantidade de informações é muito grande. Eles chegaram a capturar informações até das suas compras. Descobriram, por exemplo, que, dado o momento, isso bem no início, tá? As pessoas não sabiam muito claramente que um dos sintomas era febre. Então, se o sujeito comprou o antitérmico, ele poderia ser alguém que está com sintomas de Covid sem saber. Então, o governo também capturou essa informação para adicionar. Então, se você teve febre ou se você comprou um antitérmico, talvez você possa ter um ponto a mais no seu score e você fique amarelo. Então, isso são algumas utilizações no combate ou na convivência com Covid. E, de resto, é muito o processo para os lugares onde você vai ter que estar higienizado, enfim. E aí é muito parecido com o que a gente está vivendo. Mas o principal, eu diria, e que muitos países estão começando a adotar, esse QR Code da saúde, ok? E aí, para a terceira parte, mais atingidos, os setores estão em crescimento. Então, o que acontece? No dia 8 de abril, a cidade de Wuhan, que era o epicentro, saiu da quarentena total. Então, onde começou todo o processo, liberou. Não liberou totalmente, liberou nessas condições, as pessoas saindo na locomoção. Os negócios estão voltando paulatinamente de acordo com a categoria. Então, alguns setores voltam com mais velocidade, você está no escritório, indústria. Para você voltar, para você abrir seu negócio, você precisa pedir uma autorização. Algum fiscal vai lá fazer uma averiguação e você só abre se você está dando as condições para o seu funcionário e para os seus clientes ficarem lá dentro. Não é uma decisão unilateral da empresa. Não é uma decisão minha de, poxa, eu preciso voltar para o mercado. Eu preciso voltar para o mercado e eu preciso voltar a atuar e aí eu preciso abrir a empresa. Cada vez mais, para conseguir fazer isso, é importante que exista um fiscal que vá te dê uma ação periódica. A cada 1 ou 2 semanas, vai lá alguém e fala, você continua provendo as condições para os seus funcionários trabalharem? Sim, ok. Não, então vai ter que fechar e conseguir começar a fazer. Isso é fundamental para que os clientes voltem. A gente está observando agora muitos lugares abrindo e os clientes não estão indo. Ele não está indo, não é simplesmente porque ele não tem condições.
é porque ele não se sente seguro. Acho que esse é um dos pontos principais. Quando existe um movimento do governo, um movimento geral, global, por cidade ou por país, enfim, que todas as empresas, para voltarem, tem que ter as condições, as pessoas ficam tranquilas. Porque o que acontece agora? A gente está vendo no Brasil, muitas cidades em quarentena, muitos lugares onde as pessoas deveriam estar em casa, as pessoas estão na rua. Então, você como alguém que quer fazer uma compra, você está seguro, você se sente seguro o suficiente para entrar em algum lugar? Provavelmente não. Por mais que você queira comprar. Então, você não vai fazer isso, ok? Essas são as condições. Então, as empresas estão voltando paulatinamente, de acordo com a categoria, as escolas já voltando, e as escolas sempre são, talvez, um dos grandes sinais da tranquilidade. Olha, vamos abrir, porque as crianças estão voltando. As crianças, não só porque são crianças, mas também são um dos grandes vetores. Criança é assintomática, a criança pega e sai correndo, abraça todo mundo, pode contaminar um monte de gente, e ela, então, também pode ser um dos grandes vetores. Então, as escolas reabrindo, tudo com condições, tudo tem que ficar embaixo de estruturas que viabilizam isso, ok? Setores que tradicionalmente já causam grandes aglomerações, como cinemas, como atividades esportivas, ainda não estão totalmente liberadas. As empresas, então eu estava comentando, os escritórios, a maior parte, talvez 80%, 90% das empresas, os escritórios já estão funcionando, as indústrias, várias categorias já funcionando. A China foi a primeira a entrar, sofreu com todo o processo, e agora as indústrias voltando, só que os clientes, os locais não voltaram, e os outros países estão sofrendo também. Isso significa o quê? Que principalmente as indústrias que exportam vão passar por mais um período de baixa lá na China. Então, a indústria exportadora ainda mais. Existem alguns indicadores também, ainda não existe da quantidade de empresas fechadas, da quantidade perderam os empregos, tudo isso também aconteceu na China, setores de serviço tendem a sofrer mais, mas aí tem a diferença aqui na China, talvez as empresas e as pessoas tenham maior dinheiro comparativo com o Brasil, principalmente não só a cultura tende a fazer isso, mas também o passar pelas SARS. Então, certamente, uma das coisas que a gente vai aprender agora é guardar dinheiro. Mais do que a gente está pensando, poxa, vamos fazer home office, vamos comprar mais para internet, vamos fazer isso, aquilo, guardar dinheiro, galera. É isso. Assim, próxima vez, o que vai acontecer? Talvez não aconteça uma crise tão grande como é. Não vivo, mas eu vou guardar dinheiro, porque eu sei que foi sofrido. Então mais do que dizer grandes tendências, mais falar isso, aquilo, as pessoas vão ser mais conscientes com relação a isso. Brasileiro nunca foi, a gente não tem educação financeira, nem em casa. Nem só os brasileiros, de uma forma geral, também. Estados Unidos vive a maior parte da população altamente alavancada, endividada, então sofre muito com situações. Favorece o consumo, mas quando a gente passa por uma crise dessa envergadura, não tem jeito. Muita gente acaba quebrando. Outras perguntas, depois eu vou compartilhar a apresentação. A gente pode mandar para todo mundo e fica à disposição. Ok? Com certeza. Foi muito obrigado. Sensacional. Eu não sei nem por onde começar, que perguntas, assuntos abordados. Realmente eu acho que essa dessas palestras que a gente mais vai ter que assistir depois para poder digerir tudo isso, né? Mas alguns pontos que eu tentei trazer aqui desde o começo da apresentação, né? No final das contas, é muito uma questão de comportamento, né? As pessoas têm que estar abertas a enxergar isso. Como você falou, às vezes é um modelo de negócio diferente. Não é só uma questão de tecnologia, não tem tecnologia envolvida, ou não é tão importante isso. E aí, o que eu sinto, assim, eu queria saber a sua opinião. Talvez o principal ponto que atrapalha isso, que a gente consiga estar nesse mesmo patamar e tudo mais, seja a resistência à mudança, né?
Você enxerga também isso? As pessoas já são muito travadas, né? Sem dúvida. Acho que assim, e principalmente depois que a gente vai fazendo muito do mesmo, a gente vai na situação, a gente tenta replicar, porque é mais confortável, porque é mais rápido, mais prático. E a gente vai executando. Então fala assim, poxa, deu certo, porque tem aquela lá, time que está vencendo não muda. Isso daí é a pior situação para uma inovação e ainda pior para uma situação como essa. E aí eu vou dizer um ponto que foi muito fundamental aqui no combate da Covid na Ásia e no Ocidente. A cultura oriental, ela é muito estruturada e hierárquica. Então, era muito... Eles aceitam melhor situações de compartilhamento de acesso de dados, que a gente fica todo mundo horrorizado. O cara vai pegar minha informação, o que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer, ele vai garantir a sobrevivência de todo mundo. Acho que, assim, é muito simples isso. Mas, inclusive, mesmo a gente entendendo isso, fala, poxa, o governo vai pegar... Eu não vou dizer que está certo ou errado, ok? Só vou falar o que está acontecendo. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, os governos, as empresas pegando o sujeito aqui, que esteve com o outro aqui determinado tempo, que estava doente, então ele pode ter chance de ficar doente. E aí todo mundo, não, mas agora vão saber onde eu estava. Cara, assim, eu sei onde você estava, e talvez muita gente saiba também, mas o que eu estou te falando é que você está doente. Então, isso é uma ciência para você, não é um trade-off aqui. Os chineses olham isso, sim, como vale a pena, até porque eles pensam muito no coletivo. Então, pensa assim, não só eu estou doente, como se eu fizer isso, eu posso ter infectado outras pessoas. Então, é uma mentalidade mais coletivista. Enquanto no Ocidente é mais do indivíduo. Por isso que a gente sempre fala de minha liberdade, né? A minha liberdade. Desculpa. Não, pode falar. Quando você fala, né, o Jack Ma, por exemplo, sabe tudo que você está fazendo, não sei o que e tal, a primeira sensação que as pessoas têm é uma coisa meio Skynet, assim, né, meio Exterminador do Futuro, assim, que vai acabar. E eu não sei se você compartilha, mas acho que está bem muito longe disso, né? Assim, nossa visão mais, assim, romântica e fantasiosa é isso, mas, de fato, como se utiliza isso, obviamente, é muito importante, mas as empresas chinesas, especialmente, tem isso no dia a dia, as pessoas sabem que é um trade-off. Fala, olha, assim, e aí eu sempre pergunto para o chinês, assim, olha, cara, o governo está te monitorando o tempo todo, ele tem seus dados, e o cara falou assim, olha, ainda bem que o governo que tem meus dados, se fosse uma empresa qualquer, se fosse um cara qualquer tivesse meus dados, estava pior para mim. As pessoas têm confiança no governo. E tem um ponto importantíssimo disso, que é uma expressão em inglês que funciona muito bem, que é disagree and commit. Então, eu discordo, mas depois que a gente decidiu, eu vou fazer e vou me comprometer a executar, ok? Então, assim, olha, cada um tem a sua opinião, cada um dá, mas a gente vai definir e vamos todo mundo executar. Não é uma situação que a gente está vivendo no Brasil e Estados Unidos, em muitos países do Ocidente. Todo mundo quer discutir o tempo todo, tem opiniões e não toma-se decisão nenhuma e o tempo está passando e as coisas estão piorando. Então, isso dificulta muito. Então, são culturas, isso são reflexos de cultura organizacional. Então, as empresas chinesas funcionam muito dessa forma. De novo, faz sentido lá, talvez esse modelo mental seja difícil de aplicar no Ocidente, no Brasil, talvez todo mundo vai querer discutir, todo mundo vai querer, e os chineses não são de confrontar os asiáticos de uma forma geral, não são tão criativos, então esses modelos de ecossistema funcionam muito bem para o combate aqui à Covid, porque o governo falou, precisamos fazer isso, precisamos fazer um lockdown, todo mundo em casa, ninguém saiu. Obviamente tem muita gente que saiu, uma população gigantesca, não é 100%, mas, de uma forma geral, as pessoas cumpriram isso, sabendo que tem sacrifício, pode perder o emprego, mas fala assim, perdi o emprego, vou estar passando fome, e aí, de novo, sem juízo de valor, tá? Só estou colocando o que aconteceu. Mas eu sei que eu tenho que cumprir, porque eu sei que é o melhor para todo mundo. Não é só o problema de eu estar oposto ao que o Ocidente pensa. Então, quando começaram
quando o Covid começou a ir para os países ocidentais, quando começaram a se pensar no lockdown, todo mundo falando, não, eu tenho que ficar em casa. Mas aí as pessoas na Ásia, o que eu conheço, os chineses que eu conheço, falam, poxa, ninguém consegue nem ficar em casa, tem que sair para a rua, tem que ir para o parque, tem que ir para fazer o quê? Não consegue ficar alguns dias em casa. Então isso é uma coisa super dramática. Enfim, mas assim, só para pontuar um pouco, estou falando das coisas que aconteceram, mas para a gente entender que isso é reflexo da mentalidade, do mindset. Então, são mentalidades diferentes que a gente pode entender, e aí é super importante para fazer negócio com asiáticos, orientais e chineses especiais, não só fazer negócio, comprar e vender, mas depois concorrer. Essas empresas estão aqui. Uma tecnologia, sei lá, Denis, um dia vem uma empresa chinesa, compra a sua empresa. Fala, tá, agora eu tenho um sócio chinês, como que eu vou lidar com esse cara? Saindo dos setores de tecnologia e de inovação, o setor energético, uma boa parte dos acionistas são empresas chinesas aqui no Brasil. As grandes, aqui em São Paulo, a empresa de energia aqui em São Paulo, os donos são chineses. Então, assim, como que funciona lá dentro? É que não é um produto de consumo, então eu não vejo, olha, a energia é gerador chinês. Mas a empresa que está lá, a visão dos caras é da China. Então, eles estão no nosso dia a dia já há muito tempo. Só que cada vez mais concorrendo, competindo, fazendo de tudo. Então, a gente tem... Outro ponto também que você comentou que eu achei extremamente interessante, porque quando você faz essa análise, né, de ecossistema, império e tal, a primeira impressão que dá é que fala assim, é que você está falando de empresas mega gigantescas e que isso é fora da realidade do pequeno, do micro, do médio e tal. E quando você traz isso, por exemplo, um exemplo de venda por live stream, que eu achei sensacional, você vê que é exatamente o contrário, né? Você pega, por exemplo, uma venda por live stream. Na verdade, o que eles estão fazendo? De Polishop da vida, que a Polishop já faz, de fazer o vídeo, tal, de apresentar e fazer o produto ali, só que com diferencial da interatividade muito mais próximo e com outro diferencial maior ainda, que é a possibilidade do micro, do pequeno entrar no jogo. Porque a Polishop, ela é um império, mas ela é um império lá do João Apolinário. Que para você construir aquilo e colocar isso no ar, você precisa de milhões de reais. Para você fazer venda por live montando um trabalho, e às vezes não é nem a empresa, é o vendedor. É o vendedor que começa a fazer aquilo e vai fazer a venda para os clientes dele o investimento mínimo. Ou seja, é trazer para o jogo exatamente o contrário, né? Não estou falando de empresa grande, estou falando de trazer para o pequeno, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, isso é viabilizado, obviamente, pela existência dessas grandes empresas, das grandes plataformas. E aí a gente vai e se encaixa nisso. Mas assim, é usar a criatividade. Porque assim, todo mundo está fazendo live streaming, está fazendo lives no Instagram, no YouTube. Tá, eu sou um lojista, eu não vou entrar lá e ficar tocando. Ninguém vai querer me... Aliás, talvez queira me ouvir, talvez seja parte do conteúdo e talvez possa ser o diferencial. Eu vou lá, começo a tocar e eu começo a vender produto também. Começo a vender minha loja, começo a ter um monte de coisa. Enfim, então se utilizar as grandes plataformas... Então, isso não existiria 10 anos atrás, ou 15 anos atrás. Porque aí, de fato, se tivesse uma crise como a gente tem agora, para os lojistas precisarem vender, o cara nem ia conseguir fazer, porque ele não podia sair na rua. E aí não existia grandes plataformas para ele fazer, então, de fato, não. Então, atualmente, tem sido o melhor momento, mas cada um tem que buscar como se diferenciar. Então, a grande dificuldade atualmente, mesmo do pequeno que vendia, está vendendo, quem não fazia nada está começando a prestar atenção, fala, vamos jogar na internet o site, vamos fazer tudo isso, vamos colocar o e-commerce em 10 dias, poxa, ok, coloca em 10 dias, mas quem está comprando? Ah, eu preciso de publicidade. Se você nunca fez nada na internet antes, não vai virar. Infelizmente é isso. A não ser que você entre em grandes plataformas, comece a ganhar destaque. Mas as grandes plataformas também já estão puxadas. Então você tem que começar a fazer coisas diferentes. Então, é um momento difícil, de fato. Assim, quando você é alguém de plataforma, quando você é consultor, você sempre fala assim, poxa, vai para a internet que você vai vender. Mas, assim, não é realista isso. Acho que tem que colocar de uma forma bem prática
olha, você pode colocar no site, pode não aparecer nenhum pedido também. Porque, aliás, essa é a regra, inclusive, se você não fizer nada. Mesmo se fizer um pouco de publicidade. Porque agora está todo mundo em casa, todo mundo vendo a internet. É um momento de publicidade mais cara da história da internet, porque está todo mundo investindo. Então, se você é um pequeno, se você é um micro, o seu investimento vai ficar tão diluído lá dentro, então você tem que buscar conteúdo. E aí eu vou citar um exemplo muito prático, assim, e não foi nem não foi de publicidade, assim, uma boa parte de quem está assistindo deve ter visto aquele antes lá, a menina mostrando lá, eu tenho 9 toneladas de chocolate que ficaram parados aqui, estamos às vésperas da Páscoa, se vocês querem comprar, deu o WhatsApp lá, fez um vídeo super interessante, vídeo até relativamente simples de fazer, filmou pelo celular, distribuiu e bombou aquele negócio. Só que foi o primeiro. O segundo Chocopoint não deu resultado. Alguns meses atrás, aquela pizzaria, não lembro se era pizzaria ou restaurante lá, acho que em Curitiba. O cara abriu lá, botou todo o dinheiro, caiu lá a casa que estava do lado, perdeu todos os clientes. Aí o cara foi num post no Facebook, e aí todo mundo ficou compartilhando, bombou. Segundo, você consegue fazer destaque. Então, esse apelo emocional acontece poucas vezes, mas é alguma coisa que funciona. Então, você tem que conseguir contar a sua história. São histórias autênticas. O cara montou o restaurante, não funcionou algumas semanas, caiu o negócio, perdendo dinheiro, não tem... Acho que o caso dele, ele ficou dramático porque teve um dia que só teve um cliente no restaurante. Aí ele postou lá a história. E aí foi lá Pequenas Empresas, a revista, postou o negócio, aí viralizou. O negócio do chocolate, 9 toneladas. Então, são coisas assim, que se alavancam, redes sociais, enfim, mas são casos únicos. Então, acho que a gente tem que, mais do que simplesmente correr para a internet, tentar usar a criatividade e as ferramentas que estão à disposição. Né? É isso, né? E muitas vezes misturar o físico com o digital. Não é a fórmula, né? É a fórmula, né? Eu acho que talvez o segredo seja mente aberta e velocidade, né? Fazer rápido, ir para cima e mente traz para o seu, mas não ficar resistente, né? Porque a resistência realmente vai te travar, né? E aí, conectando isso com uma pergunta que chegou aqui, do Felipe Zacher, ele colocou assim, a tecnologia é vendida pelo Alibaba para essas pequenas lojas, o exemplo que você contou da loja física do Alibaba, né? Eles vendem a tecnologia ou não? Como que o Alibaba monetiza? E aí, já conectando com uma outra... Não, mas responde também que tem uma outra pergunta dele, mas Tá, vamos lá. Nesse caso, ele vende com a internet. Então, ele vende esse equipamento, você coloca lá, e aí depois ele vai e faz toda a comunicação visual da sua loja, você vira uma brand daquele negócio do Alibaba, só que o seu sistema está conectado com a cadeia de suprimento deles. Então, tudo que você vende, quando esgotar, alguém que é cliente dele vai te fornecer. Então, obviamente, é super vantajoso que ele pode até dar de graça, para alguns clientes ele dá de graça tudo, porque você vai, no final das contas, você vai comprar tecnologia assim do Alibaba e ele gera pedidos também. Então é como o exemplo que eu dei, é como se fosse uma loja da Rappi, você é um pequeno supermercado, virou Rappi Mart, whatever. Aí você tem o terminalzinho lá, você recebe pedido, então ele te ajuda a vender e quando você vender e precisar repor, alguém que é fornecedor vindo da Rappi vai te fornecer o produto. Então você vira quase um ponto de venda disso. Chega seu ponto lá na China de muitas dessas lojas de conveniência e até pequenos restaurantes que tem pontos físicos e ele não quer nem atender um cliente que entra fisicamente lá. Eu passei por isso, literalmente. Eu entrei numa loja de conveniência, estava tudo entuchado, as coisas caindo, eu falei, nossa, que bagunça, assim. Mas depois eu me dei conta, assim, eles não importavam com o cliente que estava entrando, porque os pedidos vinham todos pela internet. Então, isso antes da Covid, isso tem mais de um ano que eu vivi essa situação, antes da Covid. Então, um pequeno centro de distribuição avançado, um posto, um CDzinho avançado. Tá? Então, eles ganham todo lado, né?
Eles ganham no fornecimento do produto, na venda provavelmente vai ser feito pelo Alipay, eles têm a parcelinha deles, na entrega eles têm uma parcela, e é um baita negócio também para o lojista, então é realmente um negócio que todo mundo ganha. Outra pergunta que o Felipe fez, ele colocou, que programa você aconselharia a usar no Brasil para fazer uma venda online? Forma, né? Para vender produtos. Na verdade, assim, você tem que ter a grande sacada do que está acontecendo na China é que o botão de comprar está integrado no aplicativo de live streaming. É como se dentro do YouTube tivesse lá o botão comprar, o botãozinho, não o QR Code. Então, se eu estou mostrando aqui a água dentro do vídeo, aparece o botãozinho comprar água. E aí você clica lá, compra e vai. Essa é a sacada. Porque atualmente a gente precisa mostrar QR Code. Então, só que o QR Então, a gente tem uma certa dificuldade para fazer isso, tá? Dificuldade técnica, então não é a melhor usabilidade, a melhor experiência. Então, a gente tem que fazer uma gambiarra aí. Então, a forma que estão fazendo, então, usar o streaming através de YouTube, de Instagram, ok, e depois atrás usar alguma plataforma de e-commerce. Pode ser uma coisa super simples. Agora, pipocaram várias exatamente para ajudar os pequenos negócios a vender. Então, você não precisa de uma plataforma muito parruda, ou nem que então, você pode pegar as pequenininhas, tem algumas até quase grátis, que você consegue cadastrar. Tem algumas que são específicas para WhatsApp, então você pode abrir, você não precisa nem entrar no computador. Você cadastra, tira foto, cadastra o produto, coloca o preço, ele já gera um link, e você pega esse link e começa a postar. Você pode entrar no WhatsApp e manda para as pessoas, tá? Aquele link. E essa loja está conectada com o meio de pagamento, no caso é o PagSeguro. Então, eu te mandei um link, você clicou lá, entrou o PagSeguro. Essa aplicação chama Zap Commerce. Sim, eu nunca usei, mas eu já vi, e assim como ela, tem lá pelo menos 3 ou 4. Então, é muito simples. E aí, a partir disso, ou você manda o link, ou você gera um QR Code que está conectado a esse link. E aí, por exemplo, a gente está conversando aqui, eu mostro o QR Code. E aí, esse QR Code aqui, quando você escaneia, vai abrir essa lojinha que eu coloquei. Tá? Então, essa é a forma mais simples possível, sem ter complexidade. Se você tem uma loja, se você tem uma loja de conveniência, pega o produto lá, tira a foto, o valor, gerou um link, sai vendendo. É isso. Mas, de novo, você tem que ter uma base, ou você vai vender para os seus amigos, essas coisas, né? Perfeito. Olha que bacana, a pergunta do Rodrigo Barros está aqui com a gente. Rodrigo Barros, CEO, fundador da Boalha Alimentos, que tem um case incrível do que tudo que eles estão fazendo nesse momento. Inclusive, será nosso palestrante da semana que vem. Assistindo aí, gostou muito e perguntou quais referências você pode trazer para o food service, para a área dele, né? Acho que de muitos que estão aqui. Você tem algum case específico de integração de super apps nesse segmento? Os super apps locais, os deliveries locais, estão seguindo basicamente o modelo que está acontecendo na China. Isso é fato. Então, o iFood, a Rappi, principalmente, que estão virando super app. Então, por isso que você entra no iFood e você faz supermercado agora. No Ocidente, aí eu vou falar uma coisa, no Ocidente a gente tem preciosismo, né? Poxa, eu sou o iFood e estou vendendo supermercado, as pessoas não vão entender isso. Cara, esquece, a gente tem que fazer negócio. Então, a gente tem muito preciosismo da marca, essas coisas. Nesses momentos não dá para pensar muito. Então, o modelo de super app, para ser um super app, você tem que ter muitas verticais de alta frequência. Então, comida, restaurante, transporte são de alta frequência. Então, é uma coisa que você usa, assim, obviamente você tem que comer transporte, mesmo que você não use no Uber, você tem que usar com muita frequência. Então, para você usar com frequência, quando você pode, o modelo de super app, ou você pode ser o super app, ou você pode ser alguém embaixo disso, tá? Super app tem poucos sobrevivem, poucos viram os grandes players, provavelmente vai ser alguns. No Brasil, talvez não fique tão concentrado como na China em 2,
talvez a gente tenha, sei lá, algumas verticais, um cara que é o supermercado, talvez seja alguma coisa assim. E aí ficar plugado embaixo. Só que quando você fica plugado embaixo, você fica diluído também. E essa é a história que a gente está falando. Às vezes pode até ser, sei lá, uma rede de restaurantes média que tem 5, 10 restaurantes, que já é grande, né? Uma rede de 10 restaurantes. Mas quando você está plugado lá embaixo, se ninguém conhece muito a sua marca, no listing você fica meio diluído. Então tem que ter ações, talvez offline também, para estimular, para dar experiência, essas coisas. Então, dos aplicativos para você conseguir fazer. Acho que um bom caminho é tentar ter uma proximidade maior com as marcas e com os fornecedores, que eles também querem ter mais destaque. Uma Coca-Cola, que já faz, na verdade, ela quer parecer melhor dentro do iFood. Uma PepsiCo, qualquer coisa assim, uma Sadia, apesar de falar assim, olha, é Sadia, mas eles são fornecedores de matéria-prima, sim, mas assim, eu quero que aquele sanduíche lá utilize o presunto da Sadia. Então, quando você começa a trazer as marcas, você começa a ter mais destaque. Então, porque na prática, um marketplace, ele é pior do que um shopping, né? Do que um marketplace tem aquela lista lá, a telinha. Então, o que eles chamam de real estate, né? O seu espaço é o espaço da tela. Então, se você tiver muito baixo no scroll, se você não tiver muito diferencial, você começa a não ter muitos... Não é que começa. Você não tem muito espaço para ter competição. Então, não, acho que assim, nesse momento, a gente talvez possa falar assim, é difícil fazer mídia fora, é difícil conseguir vender porque a gente não tem acesso, mas o marketplace não pode ser a sua estratégia 1, porque senão é igual. Isso é uma diferença. E é engraçado, né? E é engraçado que quando você vê no físico, é fácil de entender isso, né? Você tem uma loja no shopping, mas a sua loja é aquela que está naquele andar subsolo, no cantinho, atrás do banheiro, ninguém passa lá. Você fala, putz, eu não vendo porque eu estou aqui. Mas é fácil de entender, porque fisicamente dá para ver. Quando você vê no marketplace, você está lá no final da tela, não, eu estou lá, entendeu? Eu sou um das... Não, você não está. Você está nesse lugar horrível, né? Por isso que não funciona, né? Talvez a melhor analogia seja as comerciais, box, principalmente box que tem no centro, na 25, na Paulista, enfim, que todas as lojas são iguaizinhas. Então, talvez as melhores são as que você entra no início, só que essa que está na porta é muito parecida com o que está lá no fundo. Talvez o que está lá no fundo tem que ter um preço melhor, porque talvez uma boa parte das pessoas não vão lá. E se você tem um preço melhor, talvez você não tenha rentabilidade e daqui a um mês seguinte você já vai fechar, porque você não tem negócio. Então, que dependem do marketplace. Isso é muito depende. Então, assim, qual que é o algoritmo de busca no iFood? Eu não sei. Então, quando você digita hambúrguer, qual que é o critério lá para o iFood listar você como o primeiro hambúrguer e como o último? Qual que é o critério para você ser a primeira pizza ou o primeiro sushi? Não sei. Então, isso tem que entender. E aí começa o seguinte, aí, as empresas, mesmo os pequenininhos, têm que entender, têm que ter alguma mentalidade de testar. Falar, olha, assim, eu vou testar. Se eu chamar meu hambúrguer de, sei lá, XPTO, outra coisa, eu vou dar um exemplo que um amigo meu me falou uma época. Ele falou assim, as pessoas agora compram TV para assistir Netflix. Sim, TV aberta já é bem menos. Se você compra, eu estou dizendo TVs de alta qualidade. Só que ninguém sabe direito o que é uma TV OLED, o que é uma TV XPTO. O cara sabe que tem que assistir bem direitinho o Netflix. Eu tenho uma TV super legal em casa, eu não consigo conectar na internet. E é verdade isso, tá? Eu não consigo conectar na internet, eu não consigo assistir Netflix na TV. Só consigo assistir TV a cabo. E o cara falou assim, eu devia chamar minha TV não de TV 40 polegadas, OLED, whatever, XPTO. Eu queria chamar... as pessoas vão digitar, e aí vai aparecer no ranking. Talvez esse cara fique melhor qualificado. Então, são coisas que a gente tem que entender a lógica do funcionamento do algoritmo ou do sistema para entender. Então, e é o que muitas empresas especializadas em Google fazem, o que é o SEO, essas coisas. Então, entender, olha, digitou lá
computador, iPad, como que é o critério lá para os caras classificarem meu iPad lá em cima, tá? Então, cada vez mais, mesmo pequenos negócios, pequenas empresas, tem que ter alguém que não é mais um cara de marketing normal, que tem que saber jogar o jogo do marketplace. Uhum. Acho que as pessoas fazem assim, às vezes elas colocam lá, eu me coloquei no iFood e não vendeu nada, então não funcionou. Ela não entendeu que muitas vezes tem todos esses outros parâmetros que tem que ser visto, né? Vou fazer uma pergunta para você, já estourou há algum tempo já. Eu vou fazer uma última aqui, do Eduardo Sanches, para a gente poder encerrar. Ele colocou assim, gostaria de saber se você pode compartilhar alguma experiência própria de retomada por segmento. Quais segmentos têm retomado mais rápido, acho que no mercado chinês, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor isso. Retomada, eu diria assim, retomada, o que é mais direto é a área de serviços, então principalmente comércio de rua, comércio de shopping, aí obviamente depende da legislação de cada lugar, mas tipicamente acontece isso, porque na prática é chegar um funcionário, abrir a loja, limpar, trazer a matéria-prima, trazer os produtos e começar a operar. Fábrica, indústria tende a ser mais lento, até porque a indústria depende da cadeia de distribuição. Comércio é o da ponta, é o cara que está lá na ponta, abriu, se tem um cliente entrando, o cara tem seguro, começou a comercializar. Indústria de consumo de base, se é uma indústria que vai vender para fora também, então tem que avaliar muito qual que é o público disso sempre, tá? Então, assim, normalmente acontece nessa sequência, e aí escritórios e empresas depende muito da política de cada um e também, de novo, do cliente. Eu tenho negócios também com a China durante esse período todo e os caras não pararam de operar, estavam fazendo home office. Então, assim, a operação não depende tanto de um espaço físico. Então, tem essa questão também, né? Se alguém que conseguiu operar, conseguiu funcionar durante a crise, se alguém que conseguiu surfar, vários setores foram absurdos. Então, eu acho que eu diria que essa análise. Quem se deu melhor, quem já tinha um resultado anterior. Quem entrou depois tem uma certa dificuldade, tem as exceções, obviamente. Indústrias que exportam talvez sejam mais parte na cadeia lá atrás, porque é negócio internacional, e também indústrias que dependem de matéria-prima, suprimento importado. Mesmo na China isso está acontecendo. Então, a indústria de eletroeletrônicos, por exemplo, principalmente celular, só que uma boa parte de componentes muito de alta tecnologia depende dos Estados Unidos. Então, agora que os Estados Unidos também estão na fase aguda, eles não estão exportando tanto, então está começando a ter falta também. Então, não é só simplesmente o cara querer vender, tá? E depois, talvez esse ponto da indústria possa ser tema para uma outra palestra. A área de serviços, e aí os serviços que ficam lá para trás também, que aglomera muita gente, serviços, cinema, esporte também ficam lá para trás. Então, acho que depende muito de cada indústria e de região. De novo, isso é bem importante. Onde foi o epicentro? Tá? São 11 milhões de pessoas. Então, não é a principal cidade. É uma grande, enorme, super relevante, mas não é a principal. Ou seja, as grandes cidades, depois que começaram a sair, começaram a operar e funcionar normalmente. Infelizmente, para o Brasil, São Paulo e Rio são as duas maiores cidades mais impactadas. São centros econômicos. Então, para a gente tem sido bem pior isso. Porque a recuperação do país como um todo não vai acontecer aqui. Vai ter que acontecer em outros lugares que não compensam isso. Tá? Então, depende muito de setor, de categoria, de destino e de cliente para fazer essa avaliação. Mas, certamente, isso, de novo, do lado das empresas. Teve uma matéria que falou bastante de um caso lá da Louis Vuitton ou da Hermes, alguma coisa assim, lá na China, que a loja, no dia que abriu, depois do Covid, do fim da quarentena, faturaram 2 milhões, 3 milhões de dólares em um dia só. Tem um efeito de acúmulo do desejo de consumo, tem um negócio que eles estão começando a chamar de revenge consumption, então é quase uma vingança, assim, as pessoas estão iradas, querem comprar, então tem alguns fatores que estão acontecendo, mas isso não é sustentável, né, na verdade, assim, é uma bolha, abriu,
saiu todo mundo correndo. Se as pessoas se sentiram seguras, foram lá, consumiram, e o resto vai voltar. Tem um ponto também assim, eu estou voltando, eu quero ter uma roupa nova, eu quero ter alguma coisa diferente, eu quero me sentir bem porque eu fiquei preso, eu fiquei restrito. Então, pode acontecer N coisas, acho muito difícil a gente ter uma leitura muito precisa do que vai acontecer no Brasil ainda. Tá? É engraçado, eu vi o Ronaldo Esper, o Ronaldo Fraga, desculpa, estilista, ele estava comentando que as pessoas falavam que depois agora da crise, depois desse momento, a tendência é que a moda fica uma moda meio minimalista. Ele falou, nunca! A moda daqui para frente vai ser uma moda de expansão, de muita cor, tal, porque as pessoas querem isso. Vai ter esse momento você vê, ela não sabia desse caso, mas reabertura de uma marca de alto luxo, 2 milhões, porque tá todo mundo Eu acho que isso, lógico, não é sustentável, mas ele pode ser um start interessante, né, para acelerar, porque se fica aquela coisa de começar muito devagarinho, só com medo de pôr o pé na rua, isso atrapalha demais, né, isso atrapalha demais. Exatamente. Mas... Então, acho que assim, as empresas têm que entender, talvez, um diferencial e pegar algum ponto do fator sociológico, do comportamento humano para tentar puxar e se aproveitar disso. Olha, você mas você não quer que as pessoas te vejam com a mesma bolsa, então, ok, vamos lá. Eu quero expressar minha individualidade porque eu fiquei em casa, então eu quero ter uma roupa mais chamativa. Acho que assim, a gente vai ter, obviamente, o mercado já é muito segmentado há muitos anos, mas assim, tem comportamentos que as empresas têm que capturar para falar, olha, vai ter um grupo que quer se mostrar, outro grupo que vai continuar em casa porque está com medo de sair. E essa parte, como que eu vou atender esses caras que não querem sair? Que não precisa mais, todo dia vai ficar lavando a mão, passando álcool gel, então, assim, vai ter um monte de pessoas, assim, comportamentos que vão mudar ou vão potencializar nesse momento que a gente, como empresa, como empreendedor, empresário, vai ter que capturar e falar, olha, legal, talvez, assim, as lives e webinars vão continuar, então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a continuar fazendo isso? Pode ser um novo produto, enfim. São coisas que a gente vai ter que capturar e entender bem o consumidor, né? Cara, obrigado demais, cara. Poderia ficar mais meia hora, uma hora, mas a noite toda conversando aqui. Assim, mas infelizmente o nosso terminou, tem que cumprir com o que a gente foi combinado. Obrigado demais, de verdade, por estar aqui com a gente. Acho que foi super bacana. Depois a gente pode encaminhar outras perguntas que o pessoal encaminhou pra gente, eu te mando. E falando para todo mundo que estava aqui, que teve com a gente até agora aqui, obrigado pela participação, agradecer mais uma vez a Conexar FGV, nossa parceira, a todos os nossos sócios do Talks, a todo mundo que assistiu essa palestra aqui com a gente. Lembrando que semana que vem a nossa palestra vai ser com o meu amigo Rodrigo Barros, CEO, fundador da Boali, rede de fast food. Um dos cases mais incríveis desse momento de quarentena, tudo que eles fizeram em pouco tempo são incríveis. Ele vai estar compartilhando um pouco com a gente isso aqui, de planejamento estratégico, de colocar em prática. Acho que vai ser muito legal para todo mundo já está convidado aqui. E mais uma vez, obrigado demais por estar com a gente e espero que a gente faça muitos trabalhos juntos daqui para frente, pela Paula. Obrigado pela abertura, é o tempo de vocês. Obrigado, Denis, pelo convite novamente. Um abraço para o Rodrigo, ele é gente boníssima. Boa sorte para todo mundo nesse momento. Acho que, assim, só para finalizar, acho que mais do que qualquer coisa, a gente tem que ter calma nesse momento, tranquilidade. Sei que são momentos tensos, provavelmente todo mundo está vivendo ou na empresa, ou família, todo mundo... Ou talvez você não esteja em quarentena, talvez você está indo todo dia para o trabalho ainda, também é uma tensão isso. Então, em algum momento do dia, buscar sei lá, 5 minutos que seja, conseguir respirar, fazer uma meditação, ter uma tranquilidade, falar, olha, no curto prazo, tem que pensar um pouco mais para frente também, médio prazo, o que a gente está fazendo agora que vai impactar na frente, e é importante, ok? Obrigado de novo, obrigado pelo convite, maravilha. Boa noite, pessoal, boa sorte a todos nós, né? Ok. Obrigado, valeu, gente, até mais, até as próximas.